Aqui ao meu lado está o advogado Sérgio Melo, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre as dúvidas que muitas pessoas têm a respeito do FGTS. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. É um prazer, Zé. Bom, uma data, como eu falei ainda há pouco, muito aguardada por várias pessoas. A acreditação desse dinheiro já aconteceu em algumas contas poupanças da Caixa Econômica Federal. E a pergunta é, muitos brasileiros têm dívidas. Esse dinheiro que é acreditado em uma conta poupança, ele pode ser utilizado pelo próprio banco ali, no caso a Caixa Econômica, para suprir ali, pagar uma conta que ele ficou devendo na própria agência, na sua própria conta? No caso, a dívida do trabalhador com o banco? Isso. Não, essa debitação não pode ser realizada, até porque o dinheiro não se destina a isso, né? O dinheiro, a função do FGTS não é para pagar dívidas. É um dinheiro, uma poupança até certo ponto forçada para que o trabalhador, no momento que ele fique desempregado, ele possa se manter, ele possa ali se suprir, né, suprir a necessidade sua e da sua família enquanto ele consegue outro emprego. Não é da natureza do FGTS suprir débitos. Agora que é importante que o telespectador saiba, o trabalhador também, esse dinheiro não está sendo dado pelo governo federal. Ele é um dinheiro do cidadão, do trabalhador, que está sendo liberado nessa cota inicial de R$500. Essa é uma das modalidades de liberação dessa cota, não é isso? É um direito do trabalhador, é uma verba ali que está sendo todo o tempo, a cada mês, debitado 8%, não debitado do salário porque é um dever do trabalhador, mas esses 8% é uma poupança que o trabalhador brasileiro tem direito. Bom, o governo federal apresentou uma outra medida também de saque com relação a saques com base no aniversário, né? Essa outra modalidade, ela implica em dificuldades, por exemplo, se ele vir a ser demitido, ele não vai poder sacar o que ainda restou no FGTS. Como é que fica essa situação? Não, a regra do saque de aniversário ela é igual ao saque quando é demitido. Só pode sacar quem é demitido sem justa causa, ou então tem aquela situação da culpa compartilhada ou do infortúnio ali, da força maior, como se diz no jargão jurídico. A regra é a mesma. Se ele sacar antes, se ele for demitido antes, ele certamente não vai poder sacar no aniversário porque ele não está naquele emprego. Mas ele vai poder sacar da mesma forma, na mesma proporção. Certo. Bom, com relação também a outras dúvidas, esse cidadão, esse trabalhador, ele pode vir a optar em não querer os R$500, por exemplo, do saque imediato, também das outras ofertas que estão sendo apontadas pelo governo federal. Como é que ele pode dizer, não quero, prefiro que o dinheiro fique lá? Não, basta ele continuar na inércia, basta ele não se dirigir até o banco para sacar esse dinheiro. E é até o que eu recomendaria, né? As pessoas que podem fazer isso, que podem manter essa poupança, seria importante elas deixarem ali, porque um país, numa estabilidade econômica como o nosso, numa situação de desemprego exponente e em crescimento, que é o mais preocupante, porque o Brasil ele não vem numa retração de desemprego, ele está com altíssimo desemprego e caminhando para mais desemprego, certo? E numa situação, é bom o trabalhador se resguardar, porque no momento que ele, se por um acaso ele vier a ficar desempregado, ele tem aquele dinheiro. E se ele saca agora para fazer algo que não tão relevante para a sua economia pessoal, sim, pode ser que lá na frente esse dinheiro faça mais falta. Bom, se o cidadão se deparar com a situação de que ele tem o direito, mas não tem o dinheiro na conta, ou ele não aconteceram os depósitos feitos por parte da empresa que ele é vinculado, como é que fica essa situação? Ele tem que se encaminhar ao Ministério do Trabalho, denunciar, porque esse empregador ele vai inclusive incorrer em multa, ele vai pagar multa no valor do FGTS. Ele pode vir a negociar diretamente com a empresa? Porque isso recorre, ele ainda empregado, vai fazer um tipo de denúncia dessa, implica em uma confusão dentro da própria empresa. Não, o diálogo entre o empregador e o trabalhador é sempre o melhor caminho, ao meu ver. Mas, às vezes, o trabalhador, mesmo já sentindo aquela negociação, já pode perceber ali que o empregado está querendo se movimentar com alguma coisa na justiça e pode retalhar. Então, é uma situação muito complicada para a gente falar assim em abstrato. O que a gente pode falar é que ele tem direito. Ele tem o direito de se encaminhar ao Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia, no caso hoje é a Secretaria do Trabalho, né? Ou então ingressar na Justiça, caso ele venha a ser demitido por uma retaliação
em razão disso. Doutor Sérgio, a situação para esse tipo de dinheiro que deve injetar aí na economia de todo o Brasil dá um suspiro, que é o que quer o governo federal, mas o cidadão, eu sei que o senhor é advogado, mas como o senhor mesmo disse, o momento é de cautela, de reflexão sobre o que realmente fazer sobre esse dinheiro dos R$500, esse saque imediato. Ele tem que ter um pouquinho mais de controle sobre esse valor? Não, com certeza. Não só o trabalhador com esses R$500, mas nós mesmos, com nossa economia particular, é um momento de muita cautela, porque infelizmente a gente está num país que a gente literalmente não sabe o que vem amanhã, não sabe amanhã um presidente dá uma declaração, demite um ministro, aí tem uma crise, aí a dólar aumenta e a nossa economia, apesar de não ser no dólar e sim no real, mas ela é toda dolarizada. Tudo influi, dólar compra trigo, o trigo é pão, gasolina, diesel. A gente viu aí o que foi aquela greve dos caminhoneiros. Sim. Por isso que eu digo que a nossa economia é dolarizada. É um momento você termos muita cautela com as nossas finanças. Bom, outra situação que o trabalhador possa vir a ter algum tipo de problema. Hoje iniciaram os depósitos em contas poupanças da Caixa Econômica, mas aí porventura ele apresente esse programa, esse canal que ele já tem liberado, a Caixa Econômica abrindo os trabalhos amanhã no sábado, esse diálogo, digamos assim, esse tirar dúvidas, é o caminho ideal para que o trabalhador primeiro esclareça com o cidadão caso aconteça algum tipo de problema, ele venha querer consultar o saldo e não estiver presente, querer sacar o dinheiro e não conseguir. Esse é o canal? Bem, a informação para mim é sempre o melhor caminho, seja em relação ao direito do trabalho, direito do consumidor, direito tributário. É sempre importante informar o cidadão, é sempre importante o cidadão estar informado acerca do seu direito. Você, trabalhador, procure os caminhos formais na Caixa Econômica ou procure outros profissionais da área do direito, se informe sobre o seu direito, se informe sobre os detalhes desse saque, as consequências e pense o que você vai fazer com esse dinheiro, porque, lembrando, é uma poupança e a poupança é para momentos difíceis. É importante até o gasto desse dinheiro que seja um gasto em forma de investimento, seja aquele investimento direto, você investir em algo, ou abonar uma dívida, que seria, no caso, investir no sentido negativo, porque vai estar deixando de pagar uns juros e outros encargos. Doutor Samuel, com relação ainda a esse saque, desses R$500, saque imediato, o trabalhador que saca, opta pelo dinheiro, como é que fica o montante que ele acumulou lá? Ele fica sem poder mexer, ele perde esse dinheiro? Queria que a gente explicasse isso para o telespectador. Ele não perde esse dinheiro, ele só vai deixar de usar, né? Ele só vai perder esse direito lá na frente, caso ele seja demitido por justa causa. Certo? Inclusive, a título de contabilidade, quando você é demitido sem justa causa, você tem o direito a 40%, além do FGTS, tem um valor X, você tem direito a um adicional de 40%. Mas esses 40% é em relação a todo o valor que foi depositado. Ou seja, se você sacar esses 500 e na época não tivesse esses R$500, a título de contagem dos 40% ou dos 20% em outros casos especiais, esse valor irá contar. Perfeito. Queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, doutor Sérgio Melo, passando essas informações aos nossos telespectadores. Muito obrigado, boa noite. Sempre um prazer estar aqui na TV Guará, sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado.